Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 25. A queda de Jerusalém em 586 a.C. Aconteceu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar e inimigo, até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida, e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda em toda a volta, e o rei fugiu em direção ao Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Versículo 6. Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida, perfuraram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante de guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradã, partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o comandante Nebuzaradão colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradão e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade. Todos os desertores já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Versículo 12. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalham nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam guardados no interior da casa de Yahvé, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Da mesma forma, tomaram as caldeiras, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo.
Versículo 15. O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. Versículo 16. O bronze das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época. Versículo 17. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,30 m e 5 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. Versículo 18. O comandante da guarda levou também Seraías, o chefe dos sacerdotes, Sofonias, o vice-sacerdote, e os 3 guardas do portão de entrada. Versículo 19. Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de batalha, e 5 oficiais do rei, que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradão conduziu todos os cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla. Versículo 21. E o rei da Babilônia, em Ribla, determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Gedalias e o remanescente de Judá. Versículo 22. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Alcã e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá. Versículo 23. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maacá, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador em Judá. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Versículo 24. E Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando: não temais servir aos babilônios. Permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Versículo 25. Entretanto, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias, e os judeus e os babilônios que estavam em Mispá. Versículo 26. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. Versículo 27. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim.
e libertá-lo da prisão. No 27º dia do 12º mês. Versículo 28. Ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. Versículo 30. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto viveu. Muito bem, eu concluí a leitura do segundo livro de Reis, o último capítulo, capítulo 25, e agora estarei lendo o que diz aqui no rodapé o comentarista. Em outubro de 586 a.C., o governador Gedalias foi assassinado, e o caos provocado por sua morte está registrado em Jeremias 40:13 e 43:7. Em 22 de março de 561 a.C., Evil-Marodaque, cujo nome caldeu era Amel-Marduk, ou seja, homem de Marduk, abre parênteses, sendo Marduk uma divindade adorada pelos babilônios, fecha parênteses, foi proclamado rei da Babilônia e, como um dos seus primeiros atos reais, mandou libertar Joaquim da prisão, o último herdeiro legítimo do trono de Judá. O livro dos reis termina, portanto, com o último representante do rei Davi vivendo em honra e saúde. O julgamento do exílio não destruíra o povo de Israel. E a promessa de Deus a respeito da casa de Davi continua firme, segundo Samuel 7, 14 e 16. A linhagem real continuou, segundo a descrição que aparece em Mateus 1, 11 e 16, até chegar ao verdadeiro rei do povo de Deus. Verdadeiro com letra maiúscula. O rei dos reis. O resplendor da glória de Yahvé. Aquele que sustenta todo o universo por meio da sua palavra. A imagem perfeita de Elohim, Deus, o Espírito Santo, o primogênito de toda a criação, no qual reside a plenitude de tudo o que há em todo o universo, visível e invisível. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Eterno.